Bom dia, galerinha. Espero que todos estejam bem. Estou aqui para que a gente possa desenvolver aqui uma atividade relacionada a desenvolvimento de sistemas automatizados com relação a projeto e montagem, integração também de máquinas e equipamentos. Então, o que eu preciso relembrar aqui? Eu preciso lembrar da parte de conectividade de rede. Eu preciso também me lembrar que eu preciso de equipamentos, então quais equipamentos eu vou utilizar, então a sequência lá que é mínima, pelo menos. Preciso saber também da parte estrutural, conexão, hidráulica, pneumática e os elementos de automação que a gente vai usar na nossa máquina, no nosso equipamento, e é um pouquinho disso que eu quero tratar com vocês hoje dentro dessa nossa aula. Beleza? Vamos lá então para o PowerPoint. Hoje nosso trabalho vai estar relacionado à criação de projetos de redes com supervisão, de alguma maneira, mesmo que seja um simples IHM ou um sistema mais complexo com supervisório, hospedado, implementado na nuvem, com um nível aí de conectividade um pouco maior. Muito bom. Então, gente, quando você pensa aí na integração, você precisa de algumas coisas funcionando. E assim como qualquer outro projeto, eu também tenho que identificar que essas partes têm que se comunicar, certo? Então, todo projeto que precisa dessa integração das máquinas, elas precisam conversar, os sensores precisam mandar informação, também são encarados como um projeto. Eu preciso ainda estudar se isso é viável, então se é um projeto de melhoria da empresa, será que eu tenho viabilidade? E aí quais são os pontos de vista que eu preciso analisar? Além disso, preciso analisar qual é a cadeia de trabalho que vai ser envolvida, o que vai ser mudado, o que vai ser modificado, ou o que vai demandar desse projeto em relação a pessoas, em relação a treinamento, em relação a uma série de outros. Vamos lá. Analisar a coleta de dados, a viabilidade técnica, econômica, financeira, daqui a pouco a gente detalha um pouquinho mais isso. Quais são os clientes que eu quero atender, mesmo que esse projeto seja interno, seja só da minha empresa, para a minha empresa mesmo, mesmo nessa rotina eu tenho clientes. Quais são os custos envolvidos? Será que eu vou ter dinheiro para implementar, depois para manter esse projeto? Vamos desenvolver um protótipo e depois um MVP. Já eu te falo o que é essa sigla. É o Minimum Viable Product, que significa produto minimamente viável. O que significa isso? Eu desenvolvi uma solução, desenvolvi uma máquina, ela ainda não é o meu produto final, mas eu já posso fazer alguns testes, inclusive com o usuário. Recebi um exemplo aqui muito legal, que é de uma nova estação de metrô. Então, quando uma nova estação é inaugurada, ela ainda não inicia o seu processo com força total. Se coloca lá alguns trens em alguns horários e testa-se a circulação das pessoas, se o trem consegue atingir a velocidade prevista, se o controle é efetivo, e aí vão se resolvendo ali os problemas que vão acontecendo. No nosso caso, uma máquina industrial seria algo bem próximo, então eu coloco a máquina para funcionar no nível de produção menor, e vou testando ali os indicadores, medindo, verificando o supervisório, IHM e tal. Então ainda não é o meu produto final, mas ele já é um produto que é apresentável ao usuário, ok? Além disso, eu tenho a parte de desenvolvimentos do nosso projeto. Então, se eu vou precisar de mais gente
vai trabalhar na minha equipe, é nesse momento que eu vou precisar contratar, né? Se eu precisar de uma empresa terceirizada para fazer uma parte do projeto, vou precisar contratar, né? Além disso, tem que pensar na compra, na aquisição dos materiais, né? Mesmo que eu já tenha pensado, feito cronograma, feito aquisição de tudo que era necessário, eu preciso acompanhar os custos e ainda no final dessa fase de desenvolvimento eu preciso começar a iniciar os procedimentos de montagem, de segurança, né, que vão ser utilizados nessa máquina. Por fim, eu preciso ainda fazer alguns testes, né, fase final, né, estratégias aí de manutenção, pensar na manutenção dessa máquina, como que ela pode ser feita, quais são os defeitos mais comuns, como é que ela vai ser montada, desmontada, né, se for um projeto de melhoria, no que isso vai mudar em relação ao projeto original. E, se possível, é extremamente pertinente que você desenvolva uma documentação para esse projeto. Tá? Então essas são as etapas básicas para o nosso projeto mecatrônico, que também são utilizadas em outros projetos. Muito bom. Então, primeiro, pensando na viabilidade. Coloquei duas definições aqui para a gente pensar um pouquinho nessa história, né? O que é a tal da viabilidade. Então, é uma condição principalmente para que o projeto seja execuível ou realizável. O que significa isso? Ele precisa poder ser executado ou ele precisa ter a capacidade de ser realizado. Então, primeira premissa, eu preciso finalizar esse trabalho. Se ele for impossível, não adianta nem eu começar. Né? E uma outra definição aqui é uma característica que pode gerar um bom resultado ou um êxito. Né? Então, se eu tenho algo que vai melhorar o meu ambiente, que vai gerar bons resultados, que vai diminuir custos, isso pode ser definido como viabilidade também. Certo? Então, tem essas duas premissas aqui para a gente pensar um pouquinho na viabilidade. Primeira, habilidade técnica. A máquina que eu vou fazer vai atender às leis e às normas? Né? Mesmo porque, se você não cumprir essas leis e essas normas, lá na frente você pode sofrer algum tipo de penalização. Tá? Qual tipo de tecnologia de produção aqui da minha máquina? Né? Será que eu domino essa tecnologia? Vou precisar contratar alguém? Né? Aí já entro também na próxima fase, que é o conhecimento tecnológico. Será que a minha equipe tem esse suporte tecnológico para fazer o projeto acontecer? Ou eu vou precisar de um conhecimento externo, né? Contratar alguma empresa, contratar algum profissional específico para isso. Beleza? Além disso, eu domino o processo produtivo dessa máquina? Né? Será que eu conheço todas as etapas ou eu ainda vou ter que estudar esse processo para poder implementar? Né? Por exemplo, eu quero criar uma máquina que faz uma determinada peça plástica. Será que eu conheço esse processo? Será que eu vou precisar estudar? Né? Vou precisar investir em treinamento? Né? Se é um projeto de manutenção, normalmente a gente tem esse conhecimento, né? Um projeto de melhoria também, mas é preciso a gente ter essa consciência. Tá? O local onde vai ser instalado também é importante, né? Dependendo da situação, eu vou precisar criar mecanismos, né, para acesso externo da máquina, eu vou precisar reservar um espaço, né, delimitar um espaço também seguro, e aí isso pode alterar dependendo do projeto. Né? As instalações e as máquinas depois a gente vai detalhar, né, principalmente para um projeto mecatrônico, o que a gente precisa pensar. E a minha equipe, obviamente. Se eu não tiver uma equipe que seja qualificada, dificilmente esse projeto termina. Pensando na viabilidade estratégica, né? Pensando nas políticas da empresa, né? Será que a minha máquina ela atende os objetivos da empresa? Né? Quero desenvolver um produto, mas ele acaba poluindo mais do que na solução anterior. Né? E a minha empresa ela tem uma estratégia de diminuição das emissões de poluentes. Então eu estou indo contra essa minha visão empresarial. Né? Então se eu tiver
que implementar alguma coisa, ela tem que estar alinhada com essa visão empresarial, certo? As estratégias têm que estar desenhadas de acordo com essa visão empresarial. Além disso, eu preciso definir os objetivos, tá? Então, criar a máquina, colocar os pontos, o cronograma, né? Como é que eu vou desenvolver isso, e saber onde eu vou começar e onde que eu quero chegar. Tá? Lembrando de novo dos objetivos, né? Tem que existir ali um alinhamento com a estratégia da empresa, assim como com a visão. E eu preciso de um planejamento, né? Eu preciso saber quando vai começar, qual é a durabilidade, quais são as fases, né, desse projeto, até para saber o ponto de chegada, saber quando é que ele termina. Então, depois que eu analisei isso, eu também preciso pensar em algum momento na viabilidade financeira. Quais são os recursos que eu vou precisar, qual é o aporte financeiro, se a minha empresa tem ou não, né, esses recursos para me fornecer. Né? Preciso pensar aí numa visão de gestão mesmo, o fluxo do caixa, né? Será que eu estou positivo? Será que eu vou ter dinheiro lá na frente para manter? Né? E preciso saber se vai existir retorno do investimento e qual é o tempo desse retorno. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um projeto que me dá um retorno de 5 anos, né? Será que vai compensar esse meu trabalho, né? Esse desenvolvimento do projeto? Tudo isso tem que ser analisado para evitar prejuízos futuros, certo? Quais são os componentes aqui de um projeto mecatrônico, basicamente? Então eu vou ter os meus equipamentos de controle, né, que são os CLPs, microcontroladores, o próprio computador pode ser utilizado para isso, né? Além desses equipamentos de controle, eu vou ter lá os equipamentos de acionamento, os atuadores, né? Então eu posso ter equipamentos eletrônicos como inversor de frequência, e eu posso ter um atuador pneumático, hidráulico, que vai também ser, por sua vez, acionado por uma válvula. Né? E aí existe toda essa conectividade que precisa ser feita a partir do segundo item, conexões e transmissão de energia. Né? Então, como é que eu vou usar? Qual é o tipo de mangueira que vai se conectar com o meu atuador? Né? Qual é o tipo de cabo elétrico que eu preciso usar nesse tipo de máquina que eu quero desenvolver? Né? Além disso, se os meus equipamentos vão trabalhar em rede, qual é o tipo de cabeamento que eu vou usar? Então tudo isso fica praticamente entrelaçado, e se eu não tomar cuidado, vai chegar um momento que eu não vou conseguir interligar, e aí meu projeto, que é mecatrônico, que precisa da integração, não vai funcionar, certo? E aí, por último, eu tenho ali ainda os meus sistemas informatizados, pensando na parte de supervisão e controle, né? Então, se eu for usar um sistema informatizado, onde que ele vai ficar? Né? Se ele vai ficar acessível para todo mundo, vai ficar acessível só para um determinado grupo de pessoas, acesso por senha, né? Se ele está disponível somente dentro da empresa ou também fora da empresa, para qual tipo de equipamento que eu vou utilizar, né? Se é só para um PC ou para um dispositivo móvel. Então tem uma série de características aqui do sistema informatizado que vão influenciar o meu projeto mecatrônico também. Tá? Pensando então nos equipamentos em si, falando muito do CLP aqui e dos controladores em si. Então, se eu for usar um microcontrolador, eu vou partir para um tipo de acionamento dentro do meu sistema, dos meus drivers. Toda a sequência vai se alterar. Né? Agora, se eu utilizar um PC, eu vou ter uma outra interface, eu vou ter um outro conjunto de características, e se eu usar o CLP, eu ainda vou ter um terceiro conjunto, né? Qual é o tipo de CLP que eu vou usar, se eu vou precisar de um determinado tipo de cartão de memória, né? Um cartão de entradas e saídas, né? E toda essa concepção do controlador pode mudar, inclusive para programação, software de programação, e, enfim, como que eu vou implementar o programa lá dentro. Aí, além disso, quantas entradas e saídas eu vou usar e quais os tipos, né? Se vão ser entradas digitais, saídas digitais, ou se elas vão ser analógicas, né? E além desse fator
essas entradas e saídas vão estar conectadas diretas ao CLP, ou eu vou utilizar um bloco de I/O que pode ser instalado num outro local e conectado via rede, certo? Que são as I/Os remotas. Então, como é que eu vou fazer isso? Isso pode influenciar no preço, pode influenciar na viabilidade técnica e financeira do projeto também. Se eu vou usar protocolos de rede, qual é o nível que eu quero utilizar? É um nível de sensores, de botões, de atuadores, é um nível um pouquinho maior, onde estão os controladores, eu quero que os CLPs se comuniquem, quero que eles conversem com os inversores de frequência, com os servomotores, como é que vai ser essa conversa dentro da rede, essa troca de informações. E por último, eu ainda tenho o nível de gerência, onde o gestor pode querer monitorar o processo à distância. Então, se o meu projeto vai envolver esses 3 níveis, provavelmente eu vou ter que usar algumas interfaces de rede diferentes, cada uma para seu nível de aplicação. Tá? E isso, logicamente, que vai influenciar no custo do projeto também. Pensando nas conexões, gente, falando do cabeamento de rede de dados, qual é a categoria de cabo que eu vou utilizar? 5E, 6, ou alguma outra? Quais conectores eu vou usar? A conexão tem que ser blindada? Não tem? Quais são as limitações desse cabeamento? Se eu for usar um cabo par trançado, UTP ou STP, eu tenho limitações. Se eu for utilizar fibra ótica, eu também tenho limitações, e isso pode influenciar o custo também, o tipo de equipamento que eu vou utilizar no meio do caminho. O próprio cabeamento vai exigir que eu utilize switches no meio do caminho, ou roteadores, ou os dois. Então depende muito do processo que eu quero controlar. Na parte do cabeamento industrial, quais tipos de dispositivos que eu quero conectar? Vai ser um CLP e um IHM, vai ser um CLP e um inversor de frequência, um CLP e um controlador para servomotor, enfim, qual é o tipo de conexão de rede que esses caras têm, e como é que eu vou conectar os dois. Qual vai ser a velocidade da conexão? Eu posso também ter redes que negociam essa velocidade. Eu configuro e depois elas passam a trabalhar nessa velocidade. E qual que é o suporte do nosso CLP, do nosso controlador, do nosso microcontrolador também, a essa rede industrial que eu quero utilizar. Então, será que o CLP que eu vou usar tem suporte a, por exemplo, uma rede Profibus, uma rede Profinet, uma rede ASI? Se ele não tem e eu preciso, eu vou provavelmente ter que comprar lá um módulo para esse tipo de rede. E aí passo a ter o suporte no controlador. Aí, por fim, dentro da conectividade ainda, eu tenho a parte de tubulação, como é que ela vai ser feita. Então, se eu precisar de ar comprimido ou mesmo de algum sistema hidráulico funcionando junto com a minha máquina ou na própria máquina, eu vou precisar de uma tubulação específica. Eu tenho uma série de equipamentos, conectores, para poder fazer essa tubulação funcionar, sem vazamentos. E tem uma série de cuidados que precisam ser tomados. A própria tubulação elétrica, então como é que eu vou passar os cabos de um lado para o outro? Vou usar eletroduto, vou usar eletrocalha, qual que vai ser o processo? E principalmente pensar nas conexões mesmo, nos encaixes que eu vou precisar para cada um desses itens. Vai ser uma conexão por engate rápido, a conexão elétrica vai ser por mola, vai ser por parafuso, como é que vai ser todo esse processo. Então, quando a gente começa a detalhar, o projeto começa a ficar muito maior. E aí o nível de documentação, o nível de controle e planejamento aumenta bastante. Pensando, por fim, nos sistemas de informação, a gente precisa pensar em qual tipo de conectividade que eu vou ter, se vai ser só local, então só para as pessoas que estão próximas da máquina, se eu vou usar uma rede interna, então as pessoas que estão dentro da empresa conseguem enxergar aquele sistema de informação que vai conectar na máquina, um supervisório mesmo. Se eu vou conseguir acessá-lo pela internet, e hospedá-lo dentro da empresa.
E ainda se eu tenho a possibilidade de colocar esse supervisório na nuvem, né, para que a pessoa não tenha essa dependência do hardware local, né, para que essa informação possa ser hospedada à distância. Tá? Pensando nos recursos disponíveis, então o que eu posso fazer dentro do sistema? Eu posso só monitorar? Será que essa é a minha ideia? Ou será que eu quero controlar também, ligar e desligar à distância? Além disso, se der algum tipo de problema na máquina, eu posso gerar um alarme? E esse alarme mandar uma mensagem para o usuário, né, para ele poder fazer o controle, para ele poder fazer ali a análise do problema à distância, né, e às vezes já tomar uma decisão, né, para poder minimizar os impactos. E aí, por fim, qual tipo de dispositivo vai acessar esse sistema? Vai ser um PC? Vai ser um IHM? Vai ser um dispositivo móvel, um tablet, um smartphone? A gente precisa também pensar nisso, porque pode ser que demande um profissional externo, né, uma contratação específica para desenvolver esse sistema. Ou mesmo eu posso usar soluções que já existem e que dão suporte a esses tipos de dispositivos. Beleza? Se por acaso vocês tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição para saná-las. Muito obrigado e ótimo trabalho aí para todos. Valeu!